Vamos começar aqui com os tipos de movimentação de compras aqui na seção aqui compras e recebimento, tá? Ok, então vamos falar sobre o cadastro dos tipos de movimentação de compra, né? O que é o cadastro de tipos de movimentação de compra? O cadastro de tipos de movimentação de compra ele existe para que você defina algumas informações essenciais para a compra dos seus produtos ou serviços, como se a compra gera conta a pagar, a classificação financeira das contas a pagar geradas, se a compra gera movimentação de estoque, normalmente as compras geram, né, movimentação de estoque, os setores de entrada dessas movimentações de estoque geradas, o CFOP, né, Código Fiscal da Operação da compra, se aquela compra ali, ela calcula crédito, né, de ICMS, IPI, PIS e COFINS na apuração de custo de compra, entre outras informações. O tipo de movimentação de compra deve ser selecionado nas principais telas do processo de compras no sistema, nas telas de cotação de compra, pedido de compra, documento de entrada e documento de compra de serviço. Alguns exemplos de tipos de movimentação de compra que podem ser cadastrados no sistema: compras de materiais para industrialização, aí com os CFOPs 1101, 2101, 3101, quando não tem CMST, e 1401 e 2401 quando tem CMST, que é raro aqui na compra de materiais para industrialização. Compras de mercadorias para comercialização, quando eu compro mercadoria para revender, né? CFOPs 1102, 2102, 3102, 1403, 2403, quando tem CMST. Ou compra de materiais para uso ou consumo, né? Com os CFOPs aqui, 1556, 2556, 3556, ou 1407, 2407, quando tem ICMST, tá? Então, aqui um exemplo da tela de tipo de movimentação de compra. Então, aqui na nossa base de treinamento, tá? É só acessar aqui a tela de tipos de movimentação. É a mesma tela que nós vimos para os tipos de movimentação de venda, só que aqui a diferença é que a nossa natureza aqui é compra, tá? Então você filtra aqui a natureza compra, clica aqui em pesquisar, que aí você consegue ver aqui os tipos de movimentação de compra, né, cadastradas na base, né, que você vai cadastrar na sua base. Então, como cadastrar um novo tipo de movimentação de compra? Tá, segue o mesmo padrão, né, que nós vimos lá no cadastro de tipo de movimentação de venda. Acessa aqui vamos fazer um exemplo aqui. Então você acessa aqui a tela de tipos de movimentação, clica aqui no botão criar tipo de movimentação. Aqui você dá um nome para o tipo de movimentação. Então vou botar aqui, ó, compra de produtos intermediários, por exemplo. Tá, você dá aqui uma abreviatura, compra, vou botar aqui melhor, né? Compra de materiais intermediários, acho que é melhor aqui. Então você dá uma abreviatura aqui, comp, mat, intermediários, por exemplo. A natureza aqui vai ser compra, tá? Aqui você define se essa compra que vai gerar conta a receber pagar, normalmente sim, né? Normalmente você vai gerar. Aqui você vai definir uma classificação, tá? Para essa conta a pagar, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui materiais de consumo operacionais, tá? Para essa classificação. Então, a conta a pagar, quando for gerada, vai ser gerada aqui nessa classificação financeira. Você define aqui se gera movimentações de estoque, normalmente vem marcado aqui esse campo, uma compra normalmente gera movimentação de estoque. Aqui na aba estoque, a recomendação é marcar aqui para restringir setores de estoque, e aqui para cada empresa você vai informar em qual setor da empresa você vai dar a entrada desse produto, quando você fizer a compra. Então, por exemplo, eu posso falar que ele vai entrar aqui no setor de almoxarifado, aqui nas minhas 3 empresas aqui na minha base de treinamento. Aqui na área fiscal, né, quais são os principais campos aqui? É o CFOP, tá? Então, aqui eu filtro aqui os CFOPs para compra de mercadorias aqui. Então, compra de material para uso ou consumo, por exemplo, 1556, aqui poderia colocar aqui 2556, aqui seria para
para fora do estado, aqui do exterior, né? Compra de material para uso ou consumo do exterior. Aqui, se puder ter ICMS ST, você coloca aqui o CFOP quando essa compra tiver ICMS ST, se não me engano aqui é o 1407, aqui e 2407, tá? Que mais aqui é importante preencher aqui? A finalidade aqui da emissão, normalmente NFA normal, aqui operador consumidor final geralmente não, tipo de atendimento geralmente aqui 9, esses campos aqui são importantes, se esse tipo de movimentação que você está criando, ele dá direito a crédito de CMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Se der direito a crédito, você marca esse checkbox, aqui no caso eu não vou marcar. Essa configuração aqui é importante, porque quando você utilizar esse tipo de movimentação lá nas telas do processo de compras, né? Essa informação se calcula crédito ou não, é uma informação importante para você saber o custo, né? De compra do produto. Então, nas telas de processo de compra, o sistema ele calcula esse custo de compra abatendo o valor do crédito dos tributos quando você consegue tomar crédito, né, daquele tributo. Então, essa informação é importante, por exemplo, uma cotação de compra, para você comparar custos de compra entre fornecedores, no pedido de compra, no documento de entrada, quando você faz a entrada do material, para você entrar com esse material com o custo de compra correto para atualização do seu estoque, ok? Que mais aqui? Acho que os demais campos aqui é só seguir o padrão, tá? Não precisa se preocupar aqui. Clicar aqui em salvar. Tá? Então, cadastrei aqui mais um tipo de movimentação de compra aqui no sistema. Tá? Aqui, ó, compra de materiais intermediários. Está aqui o tipo de movimentação que eu cadastrei. Aqui no artigo, a gente tem aqui os campos todos explicados. Aqui, se vocês quiserem revisar aí, o que significa cada campo, né, que eu já expliquei ali, você pode depois recorrer aqui ao artigo. Né? E aí, quais tipos de movimentação de compra devem ser cadastrados no sistema? Tá? Então, a sua empresa ela deve cadastrar no sistema todos os tipos de movimentação que serão utilizados nos processos de compra e recebimentos. Então, geralmente as variáveis-chave, né, para determinar os tipos de movimentação que serão cadastrados são o CFOP e a finalidade da operação. Né? A finalidade da compra vai determinar, né, vai impactar se aquela compra vai gerar crédito CMS, IPI, PIS e COFINS. Tá? Então, nas movimentações de compra, a finalidade da operação normalmente está muito relacionada com o tipo de produto comprado, né, pela sua empresa. Então, aqui a gente apresenta os tipos de produto mais comuns, né, comprados pelas empresas e os tipos de movimentação associados que devem ser cadastrados no sistema. Tá? Então, uma dica interessante aqui é você pensar nos tipos de produto que a sua empresa compra e normalmente você vai ter um tipo de movimentação associado àquele tipo de produto. Tá? Então, por exemplo, uma matéria-prima. Tá? Então, exemplo de uma matéria-prima é uma resina numa fábrica de tintas, produto comprado pela sua empresa para ser utilizado no processo produtivo, né, integrando ao produto. Então, aqui você pode criar um tipo de movimentação, compra de materiais para industrialização, com esses CFOPs aqui, e geralmente esse tipo de movimentação aqui não tem ICMS-ST, tá? Mas se tiver, tem esses CFOPs aqui específicos aqui para aplicação de ICMS-ST. Então, embalagem, né? Quando você compra uma embalagem, né? Exemplo, uma lata de 3,6 litros de tinta em uma fábrica de tintas. Então, aqui é a embalagem que vai compor, né, o seu produto, né? A embalagem do produto acabado, não é a embalagem para transporte do produto, né? Por exemplo, a caixa do produto, né? Ou plástico bolha que você envolve ali o produto para proteger ele, é a embalagem final do produto, né? Então você pode criar aqui um tipo de movimentação, a compra de embalagens, né? Para industrialização. Normalmente aqui o CFOP desse tipo de movimentação deve ser classificado aqui nesses CFOPs aqui.
tá? E normalmente não tem aplicação de CMST aqui nesse tipo de movimentação. Se a sua empresa comprar mercadoria para revenda, né? Por exemplo, compra rolo para pintura em uma fábrica de tintas para revender para o meu cliente. Aí você cadastra um tipo de movimentação, compra de mercadorias para comercialização, que aí muda aqui os seus CFOPs, né? E aí geralmente nesse tipo de movimentação aqui, compra de mercadoria para comercialização, você pode ter aplicação de CMST tanto nas operações internas e interestaduais. Produto intermediário, tá? Então, um exemplo, uma lixa em uma fábrica de móveis, né? Então, um produto consumido no processo produtivo, porém sem se integrar ao produto fabricado. É um exemplo de produto intermediário. Essa é a caracterização, né, do produto intermediário. Então, você pode criar aqui, olha, compra de produtos intermediários. Geralmente devem ser classificados nesses FOPs aqui, olha, material, compra de material para uso ou consumo, né? E geralmente esses CFOPs aqui só tem CMST em operações interestaduais, ok? Material de uso ou consumo, aqui mais materiais utilizados na administração da empresa, né? Por exemplo, material de escritório em uma indústria, produtos comprados para uso e consumo pela própria empresa, sem ser revendido nem utilizado no processo produtivo. Então, um exemplo aqui de tipo de movimentação que você pode criar é a compra de materiais para uso ou consumo. CFOPs aplicáveis aqui, e geralmente só tem aplicação de CMST nas operações interestaduais. Ativo imobilizado, você pode comprar um bem, né, para integrar o ativo imobilizado da empresa. Exemplo, uma máquina ou ferramental em uma indústria. Então, o tipo de movimentação que normalmente é cadastrado aqui é compra de bem para o ativo imobilizado. Tem CFOPs específicos aqui para essa operação. Geralmente só tem aplicação de CMST nas operações interestaduais aqui também. E serviço de produção em terceiros, né? Às vezes a sua empresa ela compra um serviço de produção em terceiros, por exemplo, um serviço de tratamento térmico contratado. Então você pode criar aqui um tipo de movimentação, compra de industrialização por encomenda com esses CFOPs aqui, normalmente sem aplicação de CMST aqui nesse tipo de movimentação. Tá? Então repara que os tipos de movimentação de compra estão muito atrelados aos tipos de produto, né, comprados pela sua empresa. Então, a nossa recomendação é avaliar, né, os tipos de produto apresentados acima, identificar os tipos de produto que são comprados pela sua empresa e fazer o cadastro de tipos de movimentação de compra apresentados. Tá? Em relação ao ICMST, né, geralmente, quando tem aplicação de ICMST na compra, você tem CFOPs específicos, né, para ICMST. Porém, geralmente não há necessidade de se criar tipos de movimentação específicos para compras com ICMST, né? Você não precisa criar, por exemplo, um tipo de movimentação compra de material para uso ou consumo com ICMS-ST, tá? Normalmente não há necessidade de fazer isso, tá? Você pode preencher aqueles campos lá no cadastro de tipos de movimentação, o CFOP padrão, né, para operações internas com ICMST e interestaduais com ICMST, que aí quando o sistema aplica, né, uma regra de tributação ali que tem uma situação tributária de ICMS com ICMST, que são essas situações tributárias aqui, 10, 30, 70, 201, 202, 203, o sistema ele automaticamente busca o CFOP da compra nesses campos aqui, que são campos de CFOP específicos com o ICMST, tá? Então, normalmente não há necessidade de criar, de cadastrar tipos de movimentação específicos aí para compras com ICMST. Beleza, vamos avançar aqui. Como definir um tipo de movimentação de compra padrão para o produto, tá? Então, em alguns casos, pode ser interessante você definir um tipo de movimentação de compra padrão para um produto. Tá? Por exemplo, suponha que você tem um produto na sua empresa, polietileno de alta densidade, que é uma matéria-prima, e toda compra
que você fizer, né, desse produto deve ser feita com o tipo de movimentação compra de materiais para industrialização. Então você pode definir, né, um tipo de movimentação padrão no produto, né, no cadastro produto. Tá? Vamos ver isso aqui. Então vamos lá na tela de produtos. Você filtra aqui o produto. Vou filtrar aqui, eu acho que eu tenho um polietileno aqui nessa base. Tem aqui, ó, polietileno de alta densidade. Vou editar ele aqui. E aqui nessa aba fiscal, eu tenho aqui, olha, tipo de movimentação padrão para a compra do produto. Então, coloquei aqui, olha, compra de materiais para industrialização. Tá? E aí, fazendo dessa forma, né, quando eu estiver lá nas telas que a gente vai ver, né, essas telas, quando eu estiver nas telas de criação e edição de itens de cotação de compra, itens de pedido de compra, itens de documento de entrada, com o tipo de movimentação de compra, né? O sistema, quando você selecionar o produto, né, o sistema ele já vai automaticamente sugerir, né, o tipo de movimentação padrão para a compra do produto, né, agilizando, evitando falhas ali na seleção do tipo de movimentação para aquele produto ali. Tá? E aí, quais produtos devem ter o tipo de movimentação de compra padrão definidos? A gente recomenda você fazer isso para todos os produtos que você sempre faça a compra com aquela finalidade ali, né? É o caso do polietileno aí na indústria de plástico, né? Que eu sempre, quando eu comprar o polietileno, vai ser uma compra de material para industrialização. Então faz sentido eu definir esse tipo de movimentação padrão de compra lá no cadastro do produto.